Fala aí pessoal, beleza? O programa Enredo Cultural de hoje está no ar e vai falar sobre literatura, já que em 2015 comemoramos o centenário de nascimento do autor goiano Bernardo Ellis. Vamos conhecer também o ateliê tipográfico da UFG e a União Brasileira dos Escritores aqui em Goiás. Vamos começar! Nós vamos começar o Enredo Cultural de hoje falando sobre literatura e para isso a gente veio aqui no prédio de letras da UFG, na biblioteca aqui, e nós vamos conversar com a professora Tarsila Couto. Tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Tudo bem. Já que por coincidência, enquanto estávamos produzindo esse programa, está acontecendo aqui na Faculdade de Letras, um evento que comemora o centenário do autor goiano Bernardo Ellis, não é isso? Muito bem, isso mesmo. Bom, só lembrando, eu acho que é importante destacar, já que o programa é sobre literatura, que neste ano de 2015 nós comemoramos 3 importantes centenários para a literatura goiana. Então nós temos José J. Veiga, que faria 100 anos este ano, Carmo Bernardes, que faria em dezembro, e o Bernardo Ellis, que faria agora dia 15 de novembro. Nós escolhemos um porque tínhamos que escolher um tema central para o nosso seminário, que tem essa intenção de ser verticalizado. Mas os 3, obviamente, estão sendo relembrados pela importância que tem para a nossa literatura. Como a professora disse, então, apesar do evento ser para o Bernardo Ellis, então eu vou mudar a minha pergunta. Eu ia pedir para você apresentar o Bernardo Ellis, mas já apresente os nossos 3 centenários aqui, para quem não conhece aqui em Goiás. De quem nós estamos falando? Bom, José J. Veiga é o autor de A Hora dos Ruminantes, do Relógio Belisário. Ele tem uma literatura que geralmente a Fortuna Crítica trata como uma literatura fantástica, né? Aquela que melhor se produziu no estado de Goiás. Tem um cunho de crítica política e social muito forte, que aliás é a marca, aparentemente, assim, se o futuro da crítica se confirmar isso, é a marca da nossa literatura. O Bernardo Ellis já é considerado um escritor mais realista. Eu quero dizer, enfatizar, que são, claro, rótulos que nós atribuímos a esses escritores. Os críticos mais especializados problematizam esses rótulos, ainda bem, né? Mas o Bernardo Ellis já tem uma linguagem um pouco mais dura, ele é muito mais, está muito mais preocupado com a precariedade do nosso processo de modernização, então isso se reflete nos temas escolhidos. Então ele se volta muito para o sertanejo e ele fala com muita eloquência e com muita poesia da miséria desse homem do começo do século XX. Por fim, Carmo Bernardes, o que eu considero o menos celebrado, mas um grande autor também, autor de Jurubatuba, já tem apesar de também ser considerado um escritor regionalista, tem um outro tratamento com a linguagem que merece atenção. Eu acho que esses 3 autores precisam ser revisitados, tanto pela academia quanto pela comunidade leitora de uma forma geral. Eu me chamo Miguel Joubert, eu sou professor e editor. Eu escrevo desde os 13 anos, eu gostava de literatura, eu gostava de ler bastante, né? Então eu li, não sei se muita coisa, mas li bem mais que a maioria e tal, então já é muita coisa. E aí eu comecei a escrever, né, como mais ou menos todo mundo que acaba lendo começa a escrever. E era um monte de porcaria no começo e tal. E com o tempo, aí, depois de uns 15 anos escrevendo, eu achei que não era mais tão porcaria, tá? Né, que foi o resultado desse livro aí agora. Tá? E agora eu comecei com 13, estou com 28, então 15 anos depois. Né? Esse livro foi premiado em Portugal, foi com unanimidade do júri. Eu só achei interessante porque era uma poetisa respeitada nos Açores e 2 estudiosas de literatura que faziam parte da banca, né? A banca não me conhecia, tinha um troço que era conceito de açorianidade, mas isso aí qualquer um que leu mais ou menos bastante sabe que
esse motivo da viagem é o que está na nossa literatura, de modo geral, né? Que está em quase todos os livros. Então é isso. Bom, Edival Lourenço, escritor. Olha, como escritor demorou um pouquinho, mas o meu interesse por escrita começou um dia seguinte. A gente morava na roça, meu pai e minha mãe eram agregados de fazenda, eram os antigos sem terra que não tinham os amparos das entidades sociais que tem hoje. Aí ele morava na roça, numa região de todo mundo analfabeto e tal. Um dia apareceu um sujeito lá oferecendo biotônico de Fontoura. Aí meu pai falou, não, aqui não tem dinheiro para comprar isso não. Ele falou, não, mas isso é bom para abrir o apetite do menino e tal. Eu falei, não, mas o menino tem apetite, aqui não tem comida. Então, o biotônico de Fontoura não é o nosso negócio aqui. Aí ele insistindo com meu pai e tal, meu pai falou, não, moço, aqui não tem jeito e tal. A gente não tem dinheiro para comprar isso não. Aí ele perguntou, e o próximo morador? Não, o próximo morador é longe, já era assim, quase na hora do almoço. Aí meu pai falou para ele, não, espera que você almoça com a gente aqui e tal. O que a gente tiver aqui, você come com a gente. Aí, enquanto a minha mãe estava fazendo o almoço, ele arrumou um almanaque do Biotônico de Fontoura e começou a ler as histórias, que eram as histórias de contos universais, que o Monteiro Lobato adaptava para o almanaque. Branca de Neve, os porquinhos, o lobo mau, aquelas histórias que todo mundo conhece. E então, quando eu vi aquele negócio, eu nunca tinha visto um texto escrito na minha frente, nunca tinha visto ninguém lendo na minha frente. Quando eu vi aquele negócio, eu fiquei encantado com aquilo. Eu olhei aquela página assim, que parecia uma tabuleta cheia de formigas, assim, e eu fiquei encantado com aquilo, o sujeito tirando palavras daquela, tanto de formiguinha morta no papel, assim, eu fiquei encabulado com aquilo. E aí eu pedi para ele, falando, lê mais uma, e chegou a hora do almoço, eu não queria que o homem almoçasse, que eu queria que ele mostrasse mais, lesse a história de novo para mim, então, e eu gostei tanto daquele negócio que aí quando o homem foi embora, ele deixou um almanaque comigo. Aí minha mãe arrumou um embornalzinho, uma bolsazinha de pano, e eu andava com esse, eu tinha mais ou menos 8 anos, eu andava com aquilo pendurado do lado ali, assim, e quando eu via uma pessoa, eu arrancava o almanaque e contava a história para a pessoa, e as pessoas, como todo mundo era analfabeto ali na região, todo mundo começava a dizer que eu sabia ler, que eu tinha aprendido, tinha tomado biotônico de Fontoura e agora já estava até lendo e tal. Mas não lia, era porque eu tinha decorado um pouco das histórias, aí eu contava as histórias para as pessoas. Então foi assim que e a partir daquele momento, eu disse, o dia que eu crescer, eu quero escrever histórias desse jeito aqui. Eu comecei a estudar, na verdade, eu demorei um pouco, porque a gente foi aos trambolhões até chegar lá, então eu comecei a estudar, na realidade, com 11 anos de idade. Mas sempre com aquela ambição, que o dia que eu aprender a ler e escrever, eu quero contar histórias. É o que eu venho contando até hoje. Eu acho que ser escritor é ser dono de uma ambição de modéstia. Porque quem pensar que vai ser escritor e vai ser celebridade, porque muita gente começa pensando que vai ser escritor e vai ser celebridade, eu acho que é um equívoco, porque quem escreve como celebridade escreve porcaria. E quem quer escrever literatura, eu acho que tem que ambicionar escrever uma literatura de qualidade. E quem escreve literatura de qualidade escreve para um círculo pequeno de pessoas. Então, assim, eu sempre digo que ser escritor é uma ambição modesta. Outra coisa, quem está na academia hoje é Fernando Henrique Cardoso, Paulo Coelho, Jô Soares. Então, esse pessoal que está na academia, para mim, eles não me representam. A União Brasileira de Escritores ela foi criada na época da Segunda Guerra Mundial. Um dos criadores dela foi o Bernardo Ellis. Naquela época, os escritores se reuniam debaixo de um pé de piqui ali na Avenida Goiás para falar de literatura e certamente falavam de mulheres e cachaça. Aí então, naquela época, eles queriam, eles achavam que o Goiás era um estado muito atrasado em termos de pensamento e eles precisavam dar uma resposta a isso, de tirar Goiás da periferia social do Brasil. Eles queriam que Goiás tivesse alguma coisa que representasse e a literatura poderia ser essa coisa representativa de Goiás. Então, aí foi que nasceu a União Brasileira de Escritores, para poder juntar os escritores, fazer um movimento literário a partir daqui. E eles foram ambiciosos, porque logo em seguida eles trouxeram aqui Pablo Neruda para um encontro internacional de escritores. O
O Enredo Cultural vai para o seu primeiro intervalo. Na volta a gente fala mais sobre literatura aqui na TV UFG.